Cabe reparação a ex-presidente Dilma Rousseff, na sua opinião, Clever? Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Bom, no direito, quando a decisão do processo de impeachment ela é julgada no Senado, nós chamamos isso de coisa soberanamente julgada. O que significa dizer que não cabe recurso à decisão judicial, a decisão de caráter político, administrativo, com força de judicialidade, ela transita em julgado e não caberia recurso. Nesse processo, no TRF, o que foi decidido? Foi decidido que não há improbidade culposa. Então, por isso que houve aí o julgamento de extinção em relação à ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos pegar o processo dela que foi julgado no Senado. A Lei 1079/50, ela atribui o ato de crime de responsabilidade a situações exclusivamente dolosas. Bom, não há processo de impeachment por ato culposo. Acontece que no direito nós temos a denominada independência das instâncias. A responsabilidade criminal, a responsabilidade civil e a responsabilidade por infração político-administrativa são distintas. Então não há como reparar judicialmente essa questão. Veja, portanto, só para fazer um comparativo aqui, nós temos aqui o ex-processo do Fernando Collor, que foi julgado no Senado. Ele sofreu processo de impeachment porque a renúncia não estancou o processo, ele foi impossibilitado de prática de ato de gerenciamento do poder público por 8 anos, e também haveria necessidade de uma reparação, se for o caso, mas não uma reparação de recondução ao mandato, porque surge aí a teoria do fato consumado, ou seja, não dá para voltar no tempo e refazer a situação. Agora, uma reparação civil, uma reparação do ponto de vista econômico, talvez seja discutível do ponto de vista judicial, né? Agora, a reparação do ponto de vista político, de recondução do mandato, é impossível reconduzi-la ao mandato por questões óbvias de consumação do tempo, né? Ô, Clever, eu estou tentando alcançar seu raciocínio aqui, que vocês são muito bons na área do direito. Você disse que não existe improbidade culposa exclusivamente dolosa, mas a gente fala de reparação e você já foi... Pelo que eu entendi, você se adiantou, então, na reparação. Tipo, ela não vai ser reconduzida ao mandato, mas você acredita, sim, que exista motivo para uma reparação, sei lá, que seja de... Não sei. Pedido de desculpas que seja. Eu não sei o que é isso que você está querendo dizer. Eu entendo o seguinte, Luciana, meus queridos amigos. A reparação, aí não há como acontecer do ponto de vista de conceder o mandato a ela, por óbvio. Sim. A maior reparação, eu vejo, no aspecto político, é ela poder exercer, aonde ela exerce hoje, no Banco dos BRICS, uma atividade político-administrativa de relevância para o Brasil. Então, a reparação deveria acontecer por gesto do presidente da República de colocá-la num ponto administrativo político estratégico. Eu acho que essa já é reparação. Agora, a reparação maior é a reparação histórica, né? Sim. Como aconteceu com o Fernando Collor, que inclusive cumpriu os 8 anos de gancho que ele tomou para não assumir nenhum mandato ou entrar em cargo público, e a presidente Dilma não recebeu por força de decisão do Senado Federal. Houve aí um julgamento de uma maneira mais condescendente para a presidente Dilma e menos para o Fernando Collor. Então, eu acho que do ponto de vista político-administrativo, a reparação é histórica, a reparação vai ser recompensada do ponto de vista de assumir um cargo que ela está assumindo. Agora, no mais, eu não acredito muito no aspecto jurídico, e por isso que eu estou aqui, numa reparação econômica e numa reparação político-administrativo de se extinguir a ação de impeachment transitada em julgado. Muito bem, depois aqui de ouvir bastante o Clever, o Gabi, queria saber a sua opinião, porque me parece não, ficou bem evidente que ele concorda que tem que haver uma reparação, sim, para a ex-presidente Dilma Rousseff, mas não, claro, obviamente, recondução ao mandato. E você, a tua opinião, e que tipo de reparação seria? Então, eu concordo com o Clever,
praticamente em tudo, né? Aqui, né? Ele trouxe uma boa explicação jurídica do caso, né? Então, penso que, de fato, até o presidente Lula, quando ele foi falar, precisamos de uma reparação histórica, mas eu quero continuar no meu mandato, ele fez uma brincadeira, né? Quando ele pediu pela reparação histórica. Hoje eu estava lendo vou ter que falar, né? No jornal O Globo. Pode falar, aqui a gente pode tudo. Porque não é a CNN, mas saiu no jornal O Globo que o deputado federal Lindbergh Farias, ele vai entrar com um pedido de resolução pedindo a devolução simbólica do mandato da ex-presidente Dilma, que é muito parecido com o que foi feito com relação ao mandato do presidente Jango, né? Então, essa resolução é uma resolução que se assemelha a algo que o Congresso Nacional já fez, devolvendo simbolicamente o mandato ao ex-presidente Jango. Então, a ideia é que isso seja feito para o presidente Dilma. Então, me parece que seria uma forma, né? Uma reparação, lógico, simbólica, mas, de fato, ela não tem como ela recuperar o mandato, não tem como ela recuperar o tempo perdido, né? As ofensas que ela sofreu, a forma como ela foi vista pela sociedade por muito tempo. E, de fato, como o Clever disse, nunca foi provada nenhuma conduta dolosa com relação à ex-presidente Dilma. Tanto é que houve um julgamento peculiar no processo dela. Ela perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos, porque, de fato, as tais pedaladas fiscais, né, não se comprovou que ela teria sido responsável direta por elas. E vamos pensar aí, eu queria até aproveitar um pouco pelo juridiquês, aproveitar essa empolgação do Clever, a Lu vai ficar brava comigo, mas não vou, não. Queria fazer um comentário aqui, que o problema no Brasil é que a gente tem um modelo de impeachment que ele acaba sendo usado como se fosse um voto de desconfiança. O voto de desconfiança ele é comum em regimes parlamentaristas, em que se exige apenas uma instabilidade política, mas não necessariamente uma prova jurídica de cometimento de crimes ou ilícitos. O impeachment, que é usado em regimes presidencialistas, deveria ter ali, de fato, a comprovação de dolo, né, a comprovação de ilícitos, de crimes mesmo, né, ou de irregularidades. O que aconteceu com a presidente Dilma, né? O que acontece na história do Brasil? Pouco mais de 30 anos de Constituição, já tivemos 2 impeachments presidenciais. É que a gente usa o voto de desconfiança como se impeachment fosse. Então, se não tem clima político, se o parlamento não apoia o presidente, ele se reúne e inventa, aí eu vou dizer, ele pode supostamente inventar qualquer desculpa para derrubar o presidente. No caso da ex-presidente Dilma, foi a pedalada fiscal. No caso do Collor, foi a tal da Elba, não foi? Fiat Elba. Era uma Fiat Elba. No jardim da casa da Dinda. Todo mundo denunciando a sua idade aqui. Se fosse devolver por resolução o mandato... Desculpe, Gabriela e Luciana. Se fosse devolver simbolicamente o mandato à ex-presidente Dilma, que devolva também ao presidente Collor. Então, porque foram processos semelhantes, assim, isso. Quando o presidente ele perde o apoio do parlamento, o Congresso Nacional tem muita força. E aqui fica um apelo, né, para quem às vezes vota em deputado ou em senador e, não sei quem me pediu para votar, sai com a listinha. Gente, pensa muito bem quem você vai votar, porque hoje o Poder Legislativo tem muita força. O Poder Legislativo já derrubou no Brasil 2 presidentes da República porque perderam o apoio do Congresso Nacional, né? Então, é um presidencialismo que a gente tem aqui um pouco mambembe, eu penso, porque esses impeachments que aconteceram, na minha opinião, depois o Flávio, que também é jurista, acho que vai querer comentar. O Flávio Bastos está aqui, meu amigo. Oi, Flávio. Esses impeachments, eles têm muito mais cara de voto de desconfiança do parlamentarismo. Ô, Gabi, olha que curioso, você falou aí de algo semelhante proposto pelo Lindbergh Farias, a presidente Dilma Rousseff. Aí eu entrei aqui para pesquisar quando foi devolvido, então, simbolicamente, o mandato ao ex-presidente João Goulart foi em 18 de dezembro de 2013, portanto, há quase 10 anos. Sim. E olha quem estava na cerimônia, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer. Nossa, tem até me arrepiou aqui. A foto aqui simbólica deles fazendo essa devolução do mandato. Pois é, tudo muito simbólico. Vamos ouvir o Alexis. Alexis. Boa tarde, Lu, Clever, Gabriela, Flávio. Olha, eu como cidadão quero saber o que vale. Porque depois de um processo, um julgamento, feito, inclusive, presidido por Ricardo Lewandowski, no Senado, provas fartas, pedaladas claras, tudo feito, ela perde o mandato, ela é empichada, aí faz uma manobra absurda, que o Brasil até hoje não entendeu como é que ela não perdeu os direitos dela. Ato consumado, daqui a pouco vem o TRF e fala que não é isso. Aliás, nem falou. Se a gente for ver, ele só arquivou, ele nem fez o julgamento do mérito. E aí põe o Brasil de pernas pro ar.
Assim, eu tenho dificuldade de entender quando é que alguém vai ser condenado por alguma coisa nesse Brasil, desde que não seja pobre, né? Porque pobre vai, pobre que não tem todo esse dinheiro, toda essa instância, vai rapidinho para a cadeia. Mas alteram a prisão após a segunda instância, tem o primeiro julgamento da primeira instância, segunda, é confirmado no STF, já não vale mais nada, escondendo o Lula. Assim, como cidadão brasileiro, para mim a justiça, o judiciário brasileiro, traz uma insegurança insuportável. Então, não tem reparação, ela cometeu pedalada, ela foi pichada e fica-se nos anais da história brasileira como alguém que cometeu crime de responsabilidade, estava na Constituição democraticamente empichada. Agora, como cidadão, é um sentimento de que nada vale nunca e que não tem segurança jurídica. Isso incomoda e demais. Desculpa, eu não sou constitucionalista, eu não sou judiciário, acho que a explicação do Clever foi preciosa, preciosa, mas o sentimento como brasileiro, e eu acho que quem está escutando a CNN deve ter um sentimento muito parecido com o meu. O que vale, quando é que alguém poderoso vai para a cadeia? Muito bem, quem vai fazer o contraponto aí do desabafo do Alexis, vocês estavam sentindo falta do debate? Tá aí, o Alexis trouxe aqui uma lenhazinha então para essa fogueira. É o Flávio, vai Flávio. Boa tarde, Lu, minha amiga Gabriela, Gabi, querida, Clever, Alexis. O grande problema, realmente, como já foi colocado pela Gabriela e pelo Clever também, o Alexis aí joga essa indignação, né, do cidadão, é que o impeachment é um instrumento regido por regras jurídicas, mas de natureza claramente política. Aliás, ele nasce no parlamentarismo, né? Lembrando aí essa associação que a Gabi fez. Mas a regra jurídica não é a estrela, vamos assim dizer, desse palco, né? A decisão é sempre política. Num sistema presidencialista como o brasileiro, que está claramente disfuncional, ele gera uma série de dúvidas. Então, sim, deveríamos ter provas cabais para que a presidente pudesse perder o seu mandato. E, ao meu ver, essas provas não foram apresentadas. Aliás, pedalada sempre foi praticada no Brasil, não é? A questão ali foi evidentemente política, e aí nós temos uma questão. Reparação, que não necessariamente é pecuniária, ela também envolve outras técnicas de reparação, como, por exemplo, uma recondução simbólica, em outras situações, memoriais, a reparação, a verdade e a memória histórica, né, muito importante. Então, nós temos vários exemplos deste dia da votação na Câmara dos Deputados, que, aliás, ao meu ver, foi vergonhoso, né, com aqueles discursos daqueles deputados, mas especialmente do ex-presidente, quando elogia o maior torturador do Brasil, que torturou barbaramente Dilma Rousseff no DOI-CODE. Então, esse é o caso para reparação histórica e eu diria até pecuniária pelo autor daquelas palavras, né? Então, nós temos sim situações aí para reparar, mas temos que trabalhar melhor o nosso sistema de governo, né? Aliás, já tivemos a chance de falar isso aqui no grande debate, porque o atual sistema presidencialista do Brasil coloca a responsabilidade no presidente de decisões tomadas pelo Congresso. Se for assim, que partamos logo para um sistema semipresidencialista. Então, me parece que é cabível, sim, reparação nesse caso, e ela é importante para mostrar às futuras gerações o que passa uma mulher que ocupou a presidência da República e o que ela ouviu, um linchamento moral sem provas.